Carlos Santos estava deitado no sofá da sala há 3 dias, sem comer nem dormir adequadamente, quando escutou arranhões insistentes na janela do apartamento no segundo andar. E ao abrir as cortinas, viu um cachorro vira-lata marrom, de porte médio, que o observava com olhos inteligentes e urgentes, latindo baixinho, como se tentasse comunicar algo importante. Fazia exatamente uma semana que sua filha Sofia, de 8 anos, havia desaparecido no caminho da escola para casa, numa tarde de terça-feira em São Paulo, e desde então Carlos vivia num pesadelo de buscas desesperadas, interrogatórios policiais intermináveis e uma angústia que estava consumindo cada fibra de seu ser. O cachorro nunca havia aparecido antes, não pertencia a nenhum vizinho, mas havia algo na forma como olhava fixamente para Carlos e depois apontava a cabeça na direção da rua, que fazia parecer que estava tentando dizer alguma coisa urgente. Quando Carlos abriu a janela, o animal desceu correndo as escadas do prédio e ficou parado na calçada, olhando para cima, latindo suavemente e fazendo movimentos com a cabeça, como se estivesse sinalizando para que Carlos o seguisse. O que Carlos descobriria ao seguir aquele cachorro aparentemente comum pelas ruas de São Paulo mudaria não apenas o rumo das buscas por Sofia, mas revelaria uma conexão impossível entre o animal e sua filha desaparecida, que nenhuma explicação lógica conseguiria justificar. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. Carlos Santos trabalhava como técnico em eletrônica numa pequena oficina no centro de São Paulo. Aos 35 anos, era pai solteiro, criando Sofia sozinho, desde que a mãe da menina morreu em acidente de carro 3 anos antes. Sua vida inteira girava em torno da filha. Acordava às 6 da manhã para prepará-la para a escola. Trabalhava durante o dia pensando nela. Chegava em casa ansioso para escutar sobre as atividades escolares. Sofia era uma criança alegre, inteligente, curiosa sobre tudo ao seu redor. Adorava animais, especialmente cachorros, e sempre pedia ao pai para adotarem um pet. Carlos sempre dizia que não tinham condições financeiras para cuidar adequadamente de um animal, mas prometia que um dia, quando a situação melhorasse, conseguiriam um cachorro para ela. Papai, quando eu crescer, vou ter uma casa cheia de cachorrinhos, Sofia dizia, e vou cuidar de todos os bichinhos abandonados da rua. A rotina de pai e filha era simples, mas feliz. Carlos levava Sofia para a escola todas as manhãs antes de ir trabalhar. À tarde, Sofia voltava sozinha. Eram apenas 4 quarteirões entre a escola e casa, percurso seguro que ela conhecia perfeitamente. Na terça-feira, 15 de novembro de 2023, Sofia saiu da Escola Municipal Santos Dumont às 17 horas, como sempre fazia. A professora, Dona Márcia, confirmou que a menina estava normal, feliz, havia participado de todas as atividades do dia. Outros alunos a viram saindo da escola no horário usual, mas Sofia nunca chegou em casa. Carlos chegou do trabalho às 18h30, esperando encontrar a filha fazendo lição de casa ou assistindo desenhos. O apartamento estava vazio. Inicialmente não se preocupou. Às vezes, Sofia parava na padaria ou brincava alguns minutos no parquinho próximo à escola. Às 19h, quando Sofia ainda não havia chegado, Carlos começou a se inquietar. Ligou para a escola, mas já estava fechada. Desceu para procurar no prédio, perguntou aos vizinhos se alguém a havia visto. Ninguém tinha notícias de Sofia. Às 20 horas, Carlos estava desesperado. Ligou para a polícia, mas foi informado que precisava esperar 24 horas antes de registrar ocorrência de desaparecimento. Passou a noite inteira percorrendo o bairro, batendo de porta em porta, perguntando a comerciantes, procurando em cada canto onde Sofia poderia estar. Durante a primeira semana de buscas, Carlos mal dormiu. Registrou o boletim de ocorrência. Espalhou cartazes com foto de Sofia por todo o bairro. Concedeu entrevistas para a TV, acionou redes sociais. A comunidade local se mobilizou.
Vizinhos, comerciantes, pais de outros alunos ajudaram nas buscas. Policiais ouviram dezenas de pessoas, verificaram câmeras de segurança de estabelecimentos no trajeto entre escola e casa, investigaram possibilidades de sequestro, acidente, fuga, mas não encontraram pistas concretas sobre o paradeiro de Sofia. Crianças não desaparecem sem deixar rastro, dizia o delegado Roberto Lima. Vamos continuar investigando até encontrarmos respostas. Carlos estava destruído. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer, passava dias andando pelas ruas procurando qualquer sinal da filha. Amigos e familiares se revezavam para dar apoio, mas nada aliviava a angústia desesperadora de não saber se Sofia estava viva, ferida, com medo. Minha filha é tudo que tenho no mundo, Carlos repetia para qualquer um que escutasse. Sem ela, minha vida não tem sentido. Na manhã do 8º dia após desaparecimento, Carlos estava no apartamento quando escutou arranhões na janela. Pensou que fosse galho de árvore batendo no vidro pelo vento, mas o barulho era persistente, ritmado. Quando abriu as cortinas, viu um cachorro vira-lata na plataforma de ferro da escada de incêndio do prédio. O animal era marrom com manchas brancas no peito, porte médio, aparência de cachorro de rua, mas bem cuidado. Estava olhando diretamente para Carlos com expressão intensa, quase urgente. Como você subiu até aqui? Carlos perguntou em voz alta. O cachorro latiu baixinho e balançou a cabeça na direção da rua, como se estivesse tentando indicar algo. Carlos nunca havia visto aquele animal antes. Perguntou aos vizinhos, mas ninguém o conhecia. Não usava coleira, não parecia ter dono, mas estava limpo e bem alimentado. Talvez esteja perdido, Carlos pensou, mas sua mente estava focada apenas em Sofia. Durante o dia, Carlos saiu para continuar buscas, mas quando voltou à tarde, o cachorro ainda estava na janela. Dessa vez, quando Carlos abriu o vidro, o animal desceu correndo as escadas e ficou parado na calçada, olhando para cima e latindo suavemente. O que você quer? Carlos perguntou. O cachorro fez movimentos com a cabeça na direção da rua, caminhou alguns metros, parou, olhou para trás, como se esperasse que Carlos o seguisse. Você quer que eu vá com você? Carlos perguntou, sentindo-se ridículo por conversar com um cachorro. O animal latiu uma vez e continuou caminhando. Carlos hesitou. Estava exausto, sem esperanças. Mas havia algo na atitude do cachorro que despertou curiosidade. Decidiu segui-lo, pelo menos por alguns quarteirões. O cachorro caminhava com propósito definido, parando ocasionalmente para se certificar de que Carlos estava seguindo. Não corria nem se distraía com outros animais ou pessoas. Movia-se como se conhecesse exatamente aonde ia. Depois de 15 minutos caminhando, Carlos percebeu que estavam se dirigindo para a área industrial do bairro, região com poucos moradores, muitos galpões abandonados. Era a área que ele e os voluntários já haviam procurado durante a primeira semana, mas de forma superficial. O cachorro parou em frente a um galpão antigo com janelas quebradas e portão enferrujado. Latiu para Carlos e arranhava o portão, demonstrando agitação. Aqui? Carlos perguntou. Você quer que eu entre aqui? O portão estava trancado, mas o cachorro encontrou uma abertura lateral, onde algumas tábuas estavam soltas. Passou pela fresta e latiu do lado interno, chamando Carlos. Carlos forçou a abertura e conseguiu entrar no galpão. O interior estava escuro, com cheiro de umidade e abandono. Usou lanterna do celular para iluminar o ambiente. O cachorro havia corrido para o fundo do galpão e estava arranhando algo no chão. Quando Carlos se aproximou, viu que era uma tampinha de bueiro que dava acesso a túneis subterrâneos. Você acha que ela está aí embaixo? Carlos perguntou ao cachorro, o coração disparando. O animal latiu e continuou arranhando a tampinha. Carlos ligou para a polícia antes de tentar abrir o bueiro. Delegado, sou Carlos Santos, pai da Sofia desaparecida. Encontrei algo que pode ser importante.
Preciso de ajuda no galpão abandonado da Rua Industrial, número 347. Meia hora depois, policiais chegaram com equipamentos. Removeram a tampinha e encontraram um túnel que levava à rede de esgotos abandonada da região. Vamos descer, disse delegado Lima. Mas você fica aqui em cima, Carlos. Não, Carlos protestou. Se minha filha está lá embaixo, eu vou junto. O cachorro já havia descido pelo túnel e seus latidos ecoavam do subsolo. A equipe policial desceu com lanternas potentes. Carlos os seguiu, ignorando ordens para ficar na superfície. O túnel levava a uma rede complexa de passagens subterrâneas, algumas naturais, outras construídas décadas antes. Seguiram os latidos do cachorro por aproximadamente 200 metros até chegarem a uma cavidade maior, iluminada por luz fraca vinda de aberturas no teto. Ali encontraram Sofia. A menina estava consciente, mas fraca, sentada num canto abraçada ao cachorro que havia os guiado até ela. Parecia desidratada e assustada, mas não apresentava ferimentos graves. Papai! Sofia gritou ao ver Carlos. Carlos correu e abraçou a filha, chorando de alívio. Minha filha, você está bem? O que aconteceu? Sofia estava visivelmente abalada, mas conseguiu contar a história. No caminho da escola para casa, havia visto um cachorro ferido numa rua lateral e decidiu ajudar. Seguindo o animal para verificar se estava bem, acabou se perdendo numa área que não conhecia. Era este cachorro, papai. Sofia apontou para o vira-lata. Ele estava machucado. Eu queria ajudar. Tentando voltar para casa, Sofia havia caído numa abertura disfarçada que levava ao túnel subterrâneo. Não conseguiu sair sozinha, gritou por ajuda, mas ninguém escutou. O cachorro desceu também, Sofia explicou. Ele ficou comigo todos esses dias, papai. Saía durante o dia para buscar comida e água, voltava sempre para ficar comigo. Ele me protegeu. Durante a semana que passou no subsolo, o cachorro havia encontrado formas de conseguir alimento e água, dividindo tudo com Sofia. Manteve-a aquecida durante noites frias, afastou ratos e outros animais. Ofereceu companhia que evitou que ela entrasse em desespero total. Ele é muito inteligente, papai, Sofia disse. Sabia que você ia encontrar a gente. Carlos olhou para o cachorro com admiração e gratitude. O animal havia salvado a vida de sua filha e depois os guiado até ela. Como você sabia onde procurar? Carlos perguntou ao cachorro, sabendo que nunca receberia resposta lógica. O resgate foi rápido. Paramédicos examinaram Sofia. Confirmaram que estava desidratada, mas sem ferimentos sérios. Foi levada ao hospital para observação, mas recuperou-se completamente em poucos dias. A história do cachorro-herói se espalhou rapidamente pela mídia. Jornais, TV, internet, todos queriam saber sobre o animal que salvou e depois ajudou a encontrar menina desaparecida. É impossível explicar como ele sabia onde procurar, disse delegado Lima em entrevista. Cachorros têm instintos incríveis, mas isto foi além do normal. Carlos adotou oficialmente o cachorro, que Sofia batizou de Herói. O animal se adaptou perfeitamente à vida doméstica, como se sempre tivesse sido parte da família. Agora eu tenho o cachorro que sempre quis, Sofia disse abraçada a Herói. E ele já provou que é o melhor cachorro do mundo. Veterinários que examinaram o Herói estimaram que tinha aproximadamente 3 anos, era saudável, havia sido bem cuidado recentemente. Ninguém apareceu para reclamá-lo como dono, reforçando a teoria de que era realmente cachorro de rua. Mas cachorros de rua não costumam ser tão bem cuidados, observou veterinária que o examinou. Alguém cuidou dele antes de vocês. Meses depois, Carlos e Sofia tentaram descobrir mais sobre o passado de Herói. Mostraram fotos dele em pet shops, veterinárias, abrigos de animais da região. Numa clínica veterinária, recepcionista reconheceu o animal. "Esse é Max", ela exclamou. Pertencia a Dona Helena, senhora idosa que morava sozinha. Ela morreu há 2 meses e Max desapareceu depois do funeral.
Carlos e Sofia visitaram o antigo endereço de Dona Helena. Vizinhos confirmaram a história. Max havia sido companheiro inseparável da senhora durante 5 anos. Após morte dela, o animal ficou confuso, recusou-se a ir para abrigo, fugiu e passou a viver nas ruas. Dona Helena sempre dizia que Max era especial, contou vizinha, que ele entendia coisas que outros cachorros não entendiam. A descoberta sobre passado de Herói, Max, não explicou como ele soube encontrar Sofia ou onde procurá-la, mas ofereceu contexto sobre por que era tão inteligente e cuidadoso. Havia sido amado e bem treinado por Dona Helena. Talvez Dona Helena esteja guiando Max para ajudar outras pessoas, Sofia sugeriu, como anjo da guarda. Carlos, pessoa prática, não acreditava em explicações sobrenaturais, mas reconhecia que a forma como Max encontrou Sofia e depois os guiou até ela desafiava explicações lógicas. Não importa como aconteceu, Carlos disse. O importante é que Max salvou minha filha e agora é parte de nossa família. 2 anos depois, Max continuava sendo cachorro excepcional. Era protetor com Sofia, carinhoso com Carlos, inteligente de formas que surpreendiam veterinários. Ocasionalmente demonstrava comportamentos que sugeriam capacidades além do normal para cachorros. Max ainda me protege. Sofia, agora com 10 anos, dizia. Quando estou triste, ele sempre sabe. Quando alguém estranho se aproxima, ele fica alerta. É como se entendesse tudo. A história de Max e Sofia se tornou legendária no bairro. Era contada como exemplo de lealdade animal, intuição canina, conexões inexplicáveis entre humanos e pets. Depois que sua filha desapareceu, um cachorro apareceu na janela. Carlos contava para quem perguntava. Para onde ele nos levou mudou tudo. Trouxe minha filha de volta e nos deu família completa. Carlos aprendeu a valorizar coisas que não podem ser explicadas logicamente. A conexão entre Max e Sofia, a forma como o animal sabia exatamente onde procurar, a dedicação com que cuidou da menina durante a semana mais difícil de suas vidas. Às vezes, milagres vêm disfarçados de vira-latas, Carlos refletia. Max não apenas salvou Sofia, ele salvou nossa família inteira. A experiência transformou profundamente a perspectiva de Carlos sobre vida, destino, conexões inexplicáveis. Tornou-se voluntário em abrigo de animais, ajudando a encontrar lares para cachorros abandonados. Todo animal merece chance de mostrar quanto amor pode dar, Carlos dizia. Max me ensinou que heróis vêm em todas as formas e tamanhos. Sofia cresceu querendo ser veterinária, inspirada por Max e pela experiência que tiveram juntos. Desenvolvia projetos escolares sobre inteligência animal, lealdade canina, importância de cuidar de animais abandonados. Max mudou nossa vida, Sofia escrevia nas redações. Ele provou que amor verdadeiro não precisa de explicação, apenas precisa ser reconhecido e correspondido. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.